Nesse vídeo eu vou te contar os principais erros que você, universitário, está cometendo no processo de leitura dos textos acadêmicos. Ao corrigir esses erros, você irá otimizar o seu tempo de leitura e entender com menos dificuldade o que é realmente importante no texto. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui falar sobre textos acadêmicos. Voltei com mais um vídeo dessa mesma temática, que eu sei que é bastante requisitada aqui no canal. Eu postei um vídeo há um tempinho atrás em que eu falava sobre dicas para entender melhor o texto acadêmico. Esse vídeo, inclusive, vai estar linkado aqui embaixo na descrição para você passar para conferir depois, tá bom? E nesse aqui em específico eu vim comentar sobre erros, principais erros que você pode estar cometendo. Erros esses que eu já cometi e que eu percebo também que colegas, enfim, pessoas que eu convivo e que também têm essa dinâmica com a leitura de texto acadêmico, cometem também. Então, se você é uma pessoa que tem um contato também com o texto acadêmico, que lê bastante, que faz algum curso de humanas principalmente, esse é um recorte importante aqui de ser dito também. Tá? Esse vídeo eu baseei principalmente na minha experiência como alguém que é da área das humanas. Então esse vídeo vai ser muito mais útil se você também fizer algum curso de humanas, tá? Mas se você não faz curso de humanas, faz algum curso de exatas, biológicas, que seja, alguma coisinha desse vídeo vai servir para você, eu tenho certeza. E fica comigo até o final para você se certificar que vai estar aí de olho por dentro aí das dicas e dos erros que eu vou compartilhar aqui, que eu percebo que muita gente comete e que você também pode estar cometendo, para você parar de uma vez por todas de cometer esses erros para otimizar o seu processo de maneira geral com a leitura de texto acadêmico. Um primeiro erro muito comum que é cometido é achar que tudo é importante. O essencial é que você foque apenas naquilo que é central no texto. Robert, como que faz isso? Eu não sei ler um texto acadêmico, ou eu leio um texto acadêmico e eu só vou fichando tudo, vou grifando tudo porque eu acho que tudo é importante. Calma, no começo eu também fazia muito isso, eu não tinha esse filtro para compreender o que era realmente bacana para mim, o que ia ser útil para mim e o que não era. Mas depois, com o tempo, com a prática, eu fui percebendo como que eu fazia isso. Então o ideal, uma dica que eu dou assim de maneira geral, é para você perceber as ideias que mais se repetem, um conceito ou outro que mais se repete, porque em cima disso você vai perceber que se o autor usa muito um termo, esse conceito, vem sempre com uma ideia, é porque isso é talvez central ou muito importante, possivelmente é muito importante naquele texto. Então você fica de olho, fica ligado, fica ligada, e isso já vai fazer com que você perca menos tempo no processo de leitura, porque você não vai estar focando em absolutamente tudo que aquele autor escreveu. Muitas vezes eu percebo que isso rola muito na história. Eu paro para ler um texto e aí tem vários exemplos. O autor fala uma coisinha e depois vem com um exemplo, porque em tal país, em tal ano, aí fala o nome de uma guerra que eu nunca ouvi falar, o nome de um país que eu pouco conheço. E antes eu ficava muito aflito com isso, achando que tinha que decorar tudo que o autor falava, eu tinha que gravar, estudar sobre aquilo que eu poderia não conhecer e que muitas vezes eu não conhecia. Mas hoje em dia o que eu falo é: não se atente aos exemplos. Os exemplos que são dados é mais para elucidar, para mostrar, enquanto intelectual, que ele sabe sobre aquilo que está escrevendo. Então, ele tem propriedade do assunto. A autora ou o autor sabe o que está falando, tem que mostrar isso de várias formas. Mas não necessariamente é para você gravar cada coisinha, tá? E dificilmente, poucas vezes, os exemplos é útil, é tão importante assim para você, tá? Você pode acabar gravando, decorando ali, achando que é importante, depois você vai esquecer, aí perdeu tempo armazenando uma coisa que não foi tão útil assim. Então, enfim, algumas diquinhas aqui que eu aproveitei para dar, mas principalmente para você entender que num texto acadêmico não é tudo que é importante. Seu olhar tem que ser aí, treinado para você perceber e conseguir sacar o que realmente vale a pena de você armazenar. Então, bora lá para o segundo erro que eu separei para compartilhar. Eu percebo que muita gente comete também, é não escrever nada enquanto você está lendo um texto acadêmico. Por favor, se você é essa pessoa, pare agora, imediatamente, de fazer isso. Sempre que você for ler um texto acadêmico, tenha ali ao seu lado um caderno, um computador, se você for uma pessoa mais tecnológica, ou se dá bem com essa realidade de fazer fechamentos, resumos virtuais ali online, no computador mesmo, faça isso, escreva alguma coisa. Não inventa de ler um texto tentando armazenar, guardar na cabeça, memorizar, porque depois de um tempo você vai esquecer. E o resumo ou o fichamento é importante não só por isso, mas também porque você vai conseguir depois voltar para aquilo ali e entender com mais facilidade, sem precisar perder um tempo para reler o texto, e você vai entender com mais facilidade, porque você vai bater o olho no seu resumo e vai entender ali em poucas páginas o que realmente é importante de
de lembrar, de saber para levar para uma aula, para fazer alguma questão, ou para, enfim, responder alguma prova, se for o caso de você ter que acessar esse material de novo para conseguir fazer alguma atividade. Então sempre escreva, tá? Nem que seja uma frase. Coloca um trecho que você acha importante do texto, ou vai destacando alguns trechos do texto que você considera relevante ou central para a compreensão daquele texto e separa ali bonitinho para você revisitar sempre que for necessário esse material, tá bom? Eu pretendo fazer um vídeo aqui no canal compartilhando um pouco de como que eu faço o fichamento. Não sei se é um tema bacana, um tema legal, mas se você gosta, se interessa, deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo com esse tema, que eu posso separar aqui um tempinho e fazer um vídeo compartilhando como que eu faço os meus resumos, os meus fichamentos para estudar assim, me ajuda muito, tá? Eu posso compartilhar para vocês sem problema algum. Terceiro erro é levar como uma verdade absoluta tudo que lê. Isso aqui é um pouco polêmico, mas fica comigo até o final que eu vou explicar direitinho o que eu quero dizer com isso. Que é o seguinte, um texto acadêmico, geralmente o autor ele se compromete em defender uma tese, defender um argumento, ele apresenta ali pra gente uma linha de raciocínio e defende alguma coisa. A ideia é essa, que você entenda qual que é a perspectiva, o argumento do autor. E a academia, a universidade, ela é feita de críticas. Então, possivelmente, se você está lendo um texto agora, é porque o autor tem contato com outro intelectual que ele vai ter que basear na bibliografia, né? Isso que a gente chama de bibliografia, para poder escrever aquele tema que ele está escrevendo. E aí ele pode criticar algum aspecto desse texto que ele separou para utilizar no seu próprio texto autoral, pegar algumas ideias e bater nessas ideias e falar assim, ó, isso aqui eu não concordo mais, ou isso aqui não é tão útil assim como já foi nas décadas passadas. Novas pesquisas foram realizadas e esse argumento não é mais tão verossímil assim. Então cada autor vai construindo o seu texto e buscando defender aquilo que ele acredita e está sempre ancorado em outras referências, em outros materiais também. Então quando você estiver lendo um texto, entenda que você está lendo um argumento específico de um autor. Não é uma verdade absoluta. Por isso que muitas vezes, para você compreender um evento histórico, você precisa acessar várias perspectivas diferentes para você entender que um evento ele não está isolado e que não existe uma única verdade sobre esse evento. Agora, uma observação que eu preciso falar é o seguinte. Ao falar que não existe no texto acadêmico uma verdade absoluta, eu não quero dizer que tudo é relativo, tá? E muito menos que você pode, então, agora falar o que você acha sobre qualquer coisa. Não é assim que funciona. A gente está falando de ciência. Eu estou falando de uma base ancorada em bibliografia, em fontes, em pesquisa, em metodologia, entende? É só para você compreender mesmo que, às vezes, o ponto do autor, um texto que você acessa, é uma perspectiva sobre aquele evento apenas, e não uma verdade absoluta. E eu trouxe até um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro isso que eu apresentei para vocês, que é o seguinte. Eu trouxe duas narrativas diferentes sobre os motivos que levaram ao golpe de 64 no Brasil. Uma narrativa, primeira, um argumento, vai falar que o golpe aconteceu porque existia aqui no Brasil alguns grupos reacionários que se aliaram a grupos externos, e essa aliança de reacionários internos e grupos externos que também tinham interesse em aplicar o golpe no Brasil, levou ao próprio golpe. Então perceba que essa chave de análise, esse argumento, vai estar pensando mais na chave da conspiração. Um outro argumento vai pensar mais na chave de personalizar um processo histórico. Ou seja, o que é isso? É você jogar a culpa do golpe na falta de atitude ou na estratégia equivocada, segundo a visão de algumas pessoas, do presidente da época. Então, João Goulart. Vamos falar, por exemplo, que Jango ele foi um traidor, ele foi um burguês de massa que traiu a classe trabalhadora e por isso que o golpe aconteceu. Entende? Então você vai pegar todo um processo histórico e vai jogar a culpa em uma pessoa. A pessoa que era, na época, o principal representante político, o presidente, que era Jango, João Goulart. Então, vocês percebem que são argumentos diferentes para explicar um mesmo evento histórico, que é o golpe de 64? Então, se você pega um primeiro texto que fala sobre essa aliança, conspiração interna e externa, para entender o que foi o golpe, você pode falar assim, nossa, então o golpe aconteceu por isso. E aí se fecha apenas nessa perspectiva. Mas quando você lê esse outro texto que vai falar mais sobre essa outra chave, essa outra possibilidade, você percebe que isso aqui, primeiro que você leu, não representava a verdade absoluta. Era apenas uma narrativa, apenas um argumento, uma possibilidade de você compreender o que foi o golpe no Brasil. Enfim, esse é um exercício a ser feito, tá? Sempre que você estiver lendo um texto acadêmico. Não levar o que você lê como uma verdade absoluta, mas compreendendo também que a gente está partindo de um lugar de ciência, tá, gente? Não é achismo, não. Ciência, pesquisa e contrapontos, visões diferentes que a academia se alimenta disso também. Quarto erro que também muita gente comete é não ser flexível às dificuldades do processo.
Como assim? O que é que eu me refiro quando eu digo isso? Tem alguns textos que são muito difíceis de serem compreendidos, mesmo, tá? Cada texto ele tem um nível diferente ali de densidade. Então, se você acha que você tem que sentar, ler um texto e entender da mesma forma que você entendeu um outro texto que você leu, você vai acabar se frustrando muito nesse processo, porque você não é flexível às dificuldades e às especificidades de cada texto. Tem texto que eu agora, aqui no último semestre do curso de História me formando, eu paro para ler e eu não entendo, porque é um nível de abstração muito grande que eu ainda não tenho. Eu posso adquirir com a prática, com o tempo, com o treino. Então, nesse processo, você tem que entender que existem dificuldades sim, e que não é porque você bate com um texto difícil, que você entende pouco, que você é burro, que você não entende mais nada, que você regrediu no seu entendimento de leitura de texto acadêmico. Cada autor tem uma escrita muito específica, tem uma forma de colocar as ideias muito específica, tem uns que conseguem fazer isso com mais facilidade, que parece que você está lendo até, sei lá, uma crônica. Outros apresentam um grau de densidade, de dificuldade um pouco maior e fica um pouco mais confuso a leitura e, consequentemente, confuso também a compreensão. Então, enfim, essa dica é mais para você entender que o processo de leitura, de compreender, de conseguir se aproximar e se apropriar de textos acadêmicos é um processo muito turbulento, de altos e baixos, com muitas dificuldades, para você não se desesperar. Encontrou uma dificuldade, um texto um pouco mais difícil? Respira, dá uma acalmada. E aí depois, mais para frente, em um outro momento, você pode ter mais facilidade, porque você praticou muito mais. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um like aqui, tá? Antes de ir embora. Comenta aqui embaixo também o que é que você achou desse vídeo, se ele foi útil para você. Eu vou adorar saber qual foi a sua percepção e quais desses erros você mais comete. E muito obrigado para você que viu o vídeo até o final. Um grande beijo e até o próximo vídeo.